Com grande expectativa, prepara o seu bloquinho, que nós vamos receber agora, com muita honra e muito respeito, o fundador da ESEP e nosso presidente, Roberto Rinaldi. Gente, expectativa. Estamos transmitindo ao vivo pelo canal da ESEP no YouTube. Rinaldi, eles são todos seus agora. Obrigado, Iolene. Nossa, caminhar de lá para cá e olhar para esse tamanho todo é um ensaio já para o átrio do Senhor. Tudo isso inspira a gente. Convido você a deixar todo esse tamanho, essa imponência, essa beleza, essa organização, toda essa pujança ser uma inspiração no seu coração, para a gente sonhar grande em coisas que o Senhor tem para fazer, coisas que Deus já tem feito. Eu louvo a Deus por esse lugar, por essa igreja, por essa escola, pela vida das pessoas que aqui trabalham, especialmente a Iolene, que está mais próximo da gente. Glória a Deus por tudo isso e muito obrigado por você estar aqui, por nos dar a oportunidade de servirmos juntos nessa causa que Deus nos colocou. Antes de eu entrar na minha plenária de hoje, eu queria passar rapidamente um vídeo que o Carlos Said, que é um ex-aluno, que tem crescido e se posicionado no meio político, exercido uma influência, vai ser muito atuante no nosso meio, está organizando uma Olimpíada entre alunos de escola de educação por princípios. E ele teve um contato muito importante, que foi com o Procurador da República, todos vocês provavelmente conhecem, o Dalton Dallagnol, que é um irmão também em Cristo. E quando ele soube desse evento, ele quis gravar uma mensagem para nós, uma mensagem curta, de 1 minuto. Eu pediria que vocês prestassem atenção, mas não filmassem essa mensagem. Não gostaria que isso fosse filmado e que saísse daqui, que seja um recado do coração desse irmão importante que tem feito um trabalho vital para o Brasil, né? Atuou fortemente na coordenação da Lava Jato, Operação Lava Jato. Vamos ver esse vídeo. O que eu vou falar em seguida tem alguma relação direta com isso, então creio que será uma boa preparação. Por favor, não gravem. Podemos soltar o vídeo do Dalton Dallagnol? Muito bem, pode colocar a minha apresentação agora? Gente, não existe nenhum de nós aqui mais importante do que o outro. Esse momento que nós estamos vivendo no nosso país precisa de todos nós, e eu sei que Deus moveu cada um de vocês no lugar em que você está, na posição que você ocupa. Sou muito grato a Deus por fazer parte desse movimento com vocês. Eu sempre digo que nós estamos apenas respondendo a algo que Deus está fazendo. Não tenho nenhuma pretensão, nunca tive, de criar um movimento, de começar alguma coisa grande. Apenas fui obedecendo, e às vezes até sem entender direito por quê, mas obedecendo. E vocês todos têm feito isso, por isso nós estamos aqui. Nós já enchemos o auditório do Mackenzie, onde cabe 1000 pessoas. Aqui, eu soube que cabem 6.000. Não conseguimos encher hoje. Glória a Deus por esse lugar. Para mim é uma multidão tremenda que está aqui, um exército poderoso e que neste momento pode fazer toda a diferença no nosso país. Quero compartilhar um pouco o que eu trago aqui para vocês nos workshops. Nunca é uma mensagem elaborada com desejo de transmitir alguma coisa específica. São coletâneas de sentimentos, de impressões que eu vou tendo ao longo de meses, que eu vou reunindo para compartilhar do meu coração com vocês. Eu não tenho possibilidade de estar junto de todos vocês. Então, poder alinhar os nossos sentimentos, impressões, visão, o grande papel da ESEP. A ESEP não é uma produtora, não é uma provedora de serviços que vai atender todas as suas necessidades. Nós somos apenas
os promotores, os guardiões de uma visão que Deus nos deu, nos inspirou através de irmãos com quem nós caminhamos há 25 anos, dos Estados Unidos inicialmente, e quem tem produzido, quem tem gerado conteúdos de qualidade, quem tem provido os serviços, como vocês podem ver nos estandes dos expositores, são essas pessoas preciosas que estão aqui e outras que não puderam estar, que formam essa comunidade de aprendizagem, de crescimento, de influência e de apoio mútuo. Então, lembre-se sempre disso. Nunca olhe para a ESEP como um grande Estado provedor. Nós não temos uma visão socialista de organização. Nós temos uma visão colaborativa. Nós somos a ESEP. Cada um de vocês vai prover algo, vai produzir algo que vai somar com o que todos estão fazendo. E graças a Deus tem havido muitas produções novas. Isso é algo tremendo. Consulte o Senhor, sonde o seu coração, pode ser que Ele tenha algo específico para você produzir. E graças a Deus pelas produções valiosas que nós temos visto surgir nesses últimos meses e anos. Muito bem. Pela primeira vez eu estou aqui sem o meu controle, mas tem um rapaz simpático e esperto lá atrás que vai me acompanhar em tudo. Olha só. Quando a gente passa aqui no Brasil e fica meses, né? Porque eu e minha esposa estamos morando parte aqui e parte fora do Brasil. Meus filhos estão fora, os netos estão fora, então é difícil ficar longe deles. Mas nosso coração está nesse ministério. E quando a gente está aqui, a gente visita algumas escolas. Começamos pelas mais antigas. Fui visitar a escola Nova Geração em Joinville. Não sei se dá para todo mundo ver ali. E encontrei esses slides grudados na parede. Aquela pessoa ali, magra, cabelo preto e de bigode, sou eu, ali em cima. É que eu tingi de branco agora, mas ali em cima eu estou do lado da querida Elizabeth Humans, que foi a primeira pessoa dos Estados Unidos, da Face, que veio aqui nos abençoar. Isso foi, se eu não me engano, 1995, 6, 95. E esses irmãos de Joinville, da Escola Nova Geração, Joanir e Cristina, estavam presentes. Depois, a Elizabeth Humans foi visitá-los em Joinville e escreveu uma mensagem para eles, que está ali naquele... O que vocês estão vendo ali é o Renovando a Mente, o primeiro esboço do Noah Plan. E ela escreveu dizendo que vocês continuem trilhando esse caminho, fazendo do Brasil uma terra prometida, através da educação por princípios. A Elizabeth Humans, hoje ela está adoentada, mas ela mora na mesma cidade que eu e a Ana moramos nos Estados Unidos. E nós estamos há anos querendo visitá-la. E ela, por estar adoentada, esteve com a saúde muito fragilizada, não sentiu-se à vontade, mas nós temos desejo de visitá-la e de compartilhar o que Deus tem feito com sementes que ela plantou também. Então, se você teve um conhecimento maior da Elizabeth Humans, foi abençoado por ela e quer mandar uma mensagenzinha para ela, escreva em algum papel, entregue para minha esposa, Ana Beatriz, que nós vamos fazer uma surpresa para a Elizabeth, nós vamos meio que fazer uma visita de brasileiro. Não vamos mais pedir licença, não vamos mais ficar... Nós vamos aparecer com bolo, com presente, e vamos dizer, olha, viemos aqui celebrar com alegria os frutos do que você plantou no Brasil. Amém? Ali embaixo estou eu visitando a escola no meio das crianças. Tem aí uns 22 anos de distância entre um slide e outro. Nós estamos fazendo parte de uma história que Deus está escrevendo. Amém? Queria trabalhar essas questões. Quais são os grandes desafios que estão nos afetando? Com certeza você tem alguma percepção disso. Com certeza você sofre isso. Gostaria de compartilhar alguns fatos que não são abrangentes, como poderiam ser, mas podem ilustrar um pouco do que nós estamos vivendo
como brasileiros. Como entender governo? Educação por princípios, abordagem educacional por princípios é essencialmente uma abordagem governamental. Nós não podemos perder isso. Como a ESEP tem por missão precípua guardar, promover, alinhar, compartilhar uma visão, eu vou sempre bater nessa tecla. Às vezes posso parecer repetitivo, mas eu não sinto zelo de Deus de não deixar que essas coisas se dissolvam no meio de outras coisas que podem ser importantes, mas não são tão centrais. Qual o papel da educação nesses desafios que nós estamos vivendo e por que a escola de abordagem educacional por princípios pode fazer toda a diferença nesses desafios? Então é isso que eu queria cobrir com vocês hoje, porque nós estamos falando com um público que de alguma maneira abraçou, se comprometeu ou tem muito interesse ou já está trabalhando fortemente, pagando preços na abordagem educacional por princípios. Bom, vivemos aí há pouco tempo a Copa. E, claro, isso não é nenhuma novidade, mas me chamou a atenção de novo, mais uma vez, por que nós nos tornamos, de repente, patriotas, todo mundo, todos os lugares, todos os prédios, todas as pessoas, até os animais são enfeitados com símbolos da pátria, roupas da pátria, as escolas todas fazem trabalhos voltados para patriotismo, num evento futebolístico da Copa. Isso enquanto a gente está ganhando, porque quando começar a perder, já se desfaz esse patriotismo. É algo que chama muito atenção. Onde a gente mora alguns meses nos Estados Unidos, o pessoal tem bandeira nas casas o tempo todo, se veste com bandeira, celebra, chora. Na igreja sempre é celebrado os Estados Unidos, é sempre lembrado do preço que se pagou para ser aquele país, a independência, e é uma reverência, é um zelo, né, às vezes um exagero, o respeito que se tem com a nação. E eu pensei, esse assomo que acontece por ocasião da Copa, de 4 em 4 anos, claro, se a gente se classifica, né? Se a gente não se classificar, nem vai ter. Então, esse arroubo patriótico de 4 em 4 anos, ele é, na realidade, um nacionalismo futebolístico. É um fator que consegue unir todos nós como nação. O futebol. Mas uma nação é muito mais do que um esporte. Vocês percebem isso? Eu sei que em todas as escolas houve algum tipo de projeto ou de celebração relacionado à Copa. Mas o Brasil, como nosso país, nossa nação, precisa ser olhado com esse amor, com esse compromisso, não apenas de 4 em 4 anos, quando estamos ganhando. Muito bem, os slides que eu vou mostrar agora são uma coletânea. Eu sou muito interessado por estatísticas, talvez porque eu sou engenheiro, mas eu creio que a estatística, e ela tem que ser analisada com muito cuidado, porque às vezes você pode forjar percepções trabalhando estatísticas em amostras muito pequenas. Então eu procurei pegar estatísticas em amostras maiores, mais significativas, de órgãos consagrados, e algumas apenas, que dão um quadro, só uma percepção, uma pincelada em algumas áreas da nossa nação, que demonstram o que estamos sofrendo. A nossa doença, como o Dalton Dallagnol mencionou, fazendo uma referência explícita à corrupção. Mas não é apenas a corrupção, são vários os efeitos dessa doença. Um deles é o social. E vocês veem nessa estatística como isso tem afetado a força jovem, que serão os que levarão esse país nos próximos anos. Esse último dado me chocou,
Isso eu vi 2 semanas atrás. 65 milhões de brasileiros adultos estão inadimplentes, não conseguem pagar as contas. Próximo. Econômico. Estamos perdendo competitividade. Em vez de estarmos subindo e nos tornando um país mais competitivo, nossa economia está entre as 10 do mundo, mas ela é oscilante, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. A nossa competitividade, que é a nossa capacidade de ocupar lugares cada vez mais altos, de destaque, não tem acontecido. Veja aquele segundo dado ali. Crescemos apenas 30% em termos da riqueza que cada brasileiro produz. O produto do trabalho de cada brasileiro, que seria o PIB dividido pelo número de brasileiros, cresceu 30%, contra 512 na Coreia. E, para não dizer que isso é só um fenômeno de outros continentes, não, na América do Sul, o Chile cresceu 140%. Por que nós não crescemos? Qual o problema do Brasil? Riquezas naturais abundantes, território vasto, enorme, povo. A gente sempre fala, né? Especialmente o pessoal lá de fora do Brasil fala, o problema do Brasil é o brasileiro. Isso não é verdade. E mais de 40% do que nós produzimos como riqueza, que vocês percebem que está estrangulada, ainda vai para alimentar o setor público, que não devolve isso como benefícios. Próximo slide. Bom, aí talvez esteja uma parte da doença, corrupção e violência. Embora, para mim, corrupção e violência também são sintomas. Não são a causa, são manifestações. Quando você vê que em corrupção nos negócios, vocês sabem que o escândalo aí da Petrobras, por exemplo, foi considerado o maior escândalo de corrupção no mundo dos negócios, no mundo em toda a história. Isso não é um recorde que nos agrada. As ações ilegais corroem 2,3% do PIB. Nós vamos crescer esse ano, um ano inteiro de trabalho, 1,5%. E a corrupção consome 2,3% do PIB. Violência, então, nem se discute. Eu trabalho muito no Rio, em Niterói, Rio de Janeiro, porque temos uma empresa da família lá, estou sempre lá. E como eu vou lá há décadas, casei com uma carioca. Então eu vou lá há anos. E como eu não fico lá, eu vou lá, eu tenho visto a degradação, a deterioração do tecido social. Hoje você não consegue caminhar mais nas ruas, nem um quarteirão, sem tropeçar em algum mendigo. Fora a violência. Todo mundo está constantemente lá, com medo de ser assaltado com arma. 17 das 50 cidades mais violentas do mundo estão no Brasil. A nossa taxa de homicídio é 30 vezes maior que a média da Europa. 65 mil pessoas assassinadas por ano. Tenta imaginar esse número. É o tamanho de muitas cidades do Brasil. Educação, agora mais perto de nós. Aqui eu teria, e vocês provavelmente têm mais afinidade com esses números, então eu trouxe só alguns. Nós ainda temos 27% de analfabetismo funcional, ou seja, embora a pessoa seja alfabetizada, ela não consegue entender o que lê, não consegue se expressar, não consegue escrever direito. Para efeitos de trabalho, por exemplo, é como se fosse analfabeta. No ritmo de escolarização e de proficiência em português e matemática, nós vamos levar mais de um século para nos comparar com os países mais ricos e desenvolvidos.
Não é à toa que a nossa competitividade é tão baixa. Você vê esses dados aqui, você fala, peraí, gente, que isso? Nós temos a mesma idade que os Estados Unidos. Não é um problema de que o país é novo. O país não é novo. Tem alguma coisa por trás disso. Desde que eu sou criança, eu ouço, não, agora vai, agora o país vai crescer, agora é o boom do Brasil, agora é a vez, agora é a nossa vez, e não vai. É o que alguns economistas dizem, o Brasil tem um voo de galinha. Tem asa, faz barulho, faz vento, chega até a levantar do chão, mas não vai longe. Agora, o último dado, os dois últimos dados ali são chocantes. Metade dos professores que atuam em educação básica, seja escola pública ou privada, não recomendam para os jovens que sigam a sua profissão, porque estão estressados. O professor brasileiro é o mais estressado do mundo. E metade dos jovens perderam interesse pela escola. E mais da metade estão fora do seu ano. Qual é o resultado disso para a geração de riqueza do país, para a competitividade do país? Isso é o que nós estamos vendo hoje. Ainda vamos colher os frutos disso amanhã. Felizmente, existe uma percepção já. Fiquei muito feliz de ver esses dados numa pesquisa da Confederação Nacional de Indústrias, com mais de 3.000 pessoas de todo o Brasil. As pessoas já estão fazendo uma correlação direta entre a educação e a corrupção e a violência e o crescimento do país. Mas uma correlação alta. E essa correlação não pode mais ser atendida com promessas vazias. Então você é parte da resposta a esses desafios. O país precisa de qualidade, não precisa de programas educacionais. Nós estamos cheios de programas educacionais. Centenas. Se você pegar uma história de programas educacionais no Brasil nos últimos 30 anos, é de chorar. É programa atrás de programa. E a maioria fracassa. Próximo slide. Eu compartilhei isso recentemente, porque, embora seja de 2007, isso ilustra muito a questão do brasileiro, de quem nós somos, da nossa cultura, do nosso legado histórico, nossa herança. Esse Stefan Kannitz é um cristão muito esclarecido, e ele escreveu isso na Veja, se não me engano, Veja, o Exame, em 2007. Eu não conhecia isso. Fui conhecer ano passado, e me impressionou por ver como isso explica, de certa maneira, algo da nossa herança cultural. Um país, Brasil, país, significa o território que nós ocupamos na América do Sul, bem delimitado pelas fronteiras. Uma nação é o que nos une dentro desse país. Um país pode ter várias nações dentro dele. Por isso que o futebol desperta esse nacionalismo, porque nos une. Mas um país só pode crescer e se desenvolver se ele se percebe como uma nação que tem interesses comuns, que tem uma história, que tem uma cultura, tem não apenas uma linguagem, mas tem um interesse comum neste território, no que vai ser produzido ali, no que vai ser legado para os seus filhos, na importância que isso tem perante outras nações. Falta isso para nós. E talvez essa explicação aqui ajude a gente a entender o legado histórico. Vocês sabem que a Educação Princípios trabalha com uma visão histórica, providencial, porque a história explica, e a relação de causa e efeito é mostrada na história. Então veja, brasileiro, nós nos designamos brasileiros, é a nossa nacionalidade, nossa cidadania. Só que brasileiro
Nunca perceberam que tem mais a ver com ferreiro, sapateiro, padeiro? Quando você quer ver nacionalidade, você vai ver argentino, chileno, boliviano. Por que então brasileiro? Porque brasileiro era uma profissão dos portugueses que vinham aqui para enriquecer, extraindo, não deixando nada em troca e indo embora o mais rápido possível desse lugar. Ele era um brasileiro, um explorador do Brasil. Perceberam? Será que nós não herdamos isso em muitos de nós? Brasileiros, na realidade, sendo exploradores do Brasil e não compromissados com o ideal de nação que eu quero, que eu amo e que eu quero que ela cresça, se desenvolva e abençoe todos que vivem nesse território. Claro que nós não vamos agora passar a nos chamar de brasilianos, mas seria o termo correto. Nós somos brasilianos, porque infelizmente o termo brasileiro evoca uma herança que não nos abençoa. Alguns conceitos políticos chaves são importantes para a gente entender essas coisas que eu estou compartilhando com vocês. Estado. O que é um Estado? Todos nós que somos educadores precisamos entender esses conceitos. Vocês sabem que educação, na abordagem educacional por princípios, como eu disse inicialmente, está intimamente, fortemente relacionado com governo. Então eu preciso entender alguns termos de governo, preciso participar de uma maneira responsável, consciente, objetiva. Estado, quando a gente fala Estado, se for Estado com letra minúscula, significa, por exemplo, Estado de São Paulo. Ou Estado das coisas, se eu quiser usar essa outra vertente para esse substantivo. Agora, Estado com letra maiúscula representa a estrutura governante do país. É o Estado. Todo conjunto de leis, toda estrutura governamental é o Estado. O Estado brasileiro significa, por exemplo, aquelas 22 mil pessoas que trabalham no Brasil com cargos políticos, jurídicos, executivos, governamentais. República. O Brasil, uma república, é uma forma de governo onde o exercício de poder é representado por pessoas que o povo elege. Diferente de uma monarquia, onde você tem um representante, que ele às vezes é por sucessão, ele não representa, ele não foi eleito, ele simplesmente sucedeu numa linhagem real. No passado, com mão de ferro. Hoje, dentro de um contexto político, até parlamentarista. Mas uma república, que é o nosso sistema de governo, nós elegemos representantes do povo. E, infelizmente, temos aí dezenas de partidos, que eu não sei o quanto representam os interesses do povo. Infelizmente, tivemos recentemente um caso lá no Rio, onde eu tenho mais proximidade, onde um cristão, membro de igreja evangélica, foi apanhado defendendo interesses da sua igreja, privilegiando a sua igreja. É para isso que nós elegemos representantes do povo? Para defender os interesses específicos de uma igreja? A corrupção dos eleitores. Então, dentro do conceito república, eu elejo representantes. E o Estado funciona administrando, gerenciando este país, conforme os representantes forem eleitos. Nesse sistema república, se esses eleitos são corrompidos, eles vão querer se perpetuar e corromper cada vez mais. E os eleitores se deixam corromper, elegem pessoas corrompidas, e esse ciclo não acaba mais. Pode chegar num caso extremo da Venezuela,
cuja inflação, lembra da inflação? Este ano prevista na Venezuela 1 milhão%. Capitalismo. E eu vejo tanto debate sobre capitalismo no Facebook. Tanta gente falando tanta bobagem. Eu quero colocar conceitos básicos que nós, como educadores, temos a obrigação de conhecer, como cristãos, inclusive, dentro de um país que é uma república democrática. Temos que ensinar aos nossos alunos, até para que hajam líderes. O maior problema nosso hoje é votar. Em quem votar? Eu vi alguém escrevendo assim, porque no Rio de Janeiro, pasme, agora o candidato a governador é o Romário. Aí eu vi alguém escrevendo assim: quando a gente pensa que não tem mais nada a perder, ainda percebe que pode ter muito a perder. Essas frases são agressivas, são duras, mas as pessoas olham e falam: quem eu voto? Então, o capitalismo é apenas um sistema econômico, é uma ideologia baseada na livre iniciativa. A propriedade é privada, eu tenho os meios de produção, eu vou produzir para atender interesses que eu percebo na população, e as pessoas têm a liberdade de comprar ou não comprar, e para isso eu tenho que ser competitivo, tenho que ter qualidade, e elas vão comprar, e se eu gerenciar direito isso, eu vou acumular riqueza. Então, o princípio do capitalismo é a capitalização, a geração de riqueza. Gera distorções? Sem dúvida, principalmente no passado, quando para alguém produzir algo era necessário investimentos pesados. Hoje, com os recursos da tecnologia, com a pulverização da microeconomia, quase todos nós podemos ser empreendedores. Qual é a diferença do socialismo? No socialismo, que foi um movimento gerado contra os excessos do capitalismo, você coloca o poder todo no Estado. O Estado tem os meios de produção, o Estado tem a propriedade, o Estado controla o que vai ser produzido, o Estado define o que é bom para cada um. O Estado distribui os bens. Percebe a diferença? Enquanto em cima eu estou gerando riquezas, e essas riquezas podem às vezes se acumular em certas pessoas. No segundo, eu estou descapitalizando, eu estou distribuindo riquezas. Então alguém tem que produzir as riquezas. Não existe na realidade um país 100% capitalista ou 100% socialista. Nós temos nuances dos dois. E aonde se tentou implantar socialismo puro, e foi sempre com violência, com mão de ferro, matando mesmo milhões, foi um fracasso. Então o que nós temos são capitalismo com algumas coisas controladas pelo Estado. Porém, quanto mais poder eu der ao Estado, e quanto mais eu acreditar que ele pode resolver os meus problemas, mais eu fico sujeito às definições desse Estado, que terá lá homens que foram eleitos pelo povo. Se o povo for corrupto e eleger corruptos, esses corruptos vão concentrar mais poder no Estado para atender interesses de quem? E por que família e religião tradicionalmente foram sempre perseguidas em países que adotaram o socialismo forte, especialmente com viés marxista? Porque quando você coloca poder na família, dá autonomia para a família, coloca poder na igreja e dá autonomia para a igreja, você está tirando o poder do Estado. Próximo. Estou plantando algumas definições, gente. As conclusões, nós vamos chegar e estamos chegando aos poucos. Biblicamente, nós sabemos, isso é parte da nossa filosofia educacional, Deus instituiu 3
instituições governamentais. A família, que é o real bloco de construção da sociedade, a partir do casamento do homem e da mulher. E hoje, vocês sabem, existem dezenas, centenas de variantes de família. Mas a bíblica é essa. A igreja. O que é a igreja? É uma organização de famílias em torno de uma visão de Deus. Ou seja, as famílias, como elas estão olhando para cima e vendo qual é o poder que rege sobre nós. Sobrenatural ou não. Por isso que às vezes a igreja é inconveniente para um Estado socialista, por exemplo, marxista. Porque como assim tem alguém sobre nós? Quem está sobre você é o Estado. Eu vou cuidar de você, eu vou cuidar do seu futuro, eu sei o que é bom para você, eu sei o que é bom para os seus filhos. E o Estado? Bom, o que é o Estado biblicamente? Ou o governo, né? O governo civil, que está na Bíblia. Como as famílias relacionam-se entre si. Então, para proteger famílias, propriedade das famílias, organizar o trabalho das famílias, entre as famílias surge o Estado, o governo. Vocês lembram que a Bíblia fala que ninguém deve temer o Estado, o governo, se fizer o que é direito, porque o governo existe para punir os que fazem errado. Então veja, famílias relacionam-se na vertical, com um poder superior. E famílias relacionam-se com famílias nas propriedades, nos empreendimentos, nas iniciativas sociais, dentro dos parâmetros estabelecidos por um Estado. Quando o Estado se torna o poder soberano, bagunça tudo isso. As três precisam de direção e regras para operar. Aí, próximo slide, eu não sei se... Está dando para ler atrás? Estão conseguindo ler? Ok, eu não vou ler. Peço que vocês leiam. Esse slide, para mim, é fantástico. Peguei num livro novo que a Face publicou, Fazedores de Nações. E aí ele compara cristianismo, socialismo, nas perspectivas de lei, governo, controle e propriedade privada. Então veja, a questão da lei. O que é lei? Sabe que o país que mais faz leis no mundo chama-se Brasil. Nós fazemos leis para controlar tudo. E aí, claro, há uma profusão de leis absurdas. E aí o que a gente faz? Dá um jeitinho. Quando tem muitas leis absurdas, a gente dá um jeitinho. Então, na perspectiva cristã, Deus é quem é legislador. E Ele nos deu leis naturais. E nos deu leis reveladas na sua palavra. Numa visão socialista, a lei é um produto do homem. E ela evolui com ele. E a lei é definida por quem está no poder. Então, ele tem o poder para definir o que é bom para mim. Propriedade privada. Deus instituiu a propriedade privada e a sua troca voluntária. Isso é o cristianismo. Sem necessidade de intervenção, mas com responsabilidade. Eu tenho que me preocupar com o meu próximo. Eu tenho que preocupar-me com os meus empregados. Eu tenho que me preocupar com os meus parceiros. Eu tenho que me preocupar com a comunidade onde estou inserido. Eu tenho que me preocupar. Não preciso de alguém dizendo o que eu tenho que fazer. Alguém controlando o que eu vou fazer com o meu dinheiro, como eu vou usar o meu dinheiro. E alguém controlando todas as coisas para dizer o que eu posso e o que eu não posso fazer com a propriedade. Isso é socialismo. Ninguém pode ser dono. Dono é o Estado. E eu permito que você use. Estou falando um caso extremo. Bom, gente, isso foi para que nós... Eu não vou perguntar aqui para vocês o que tem a ver
cristianismo, capitalismo com educação por princípios, mas eu espero que até o final da minha palestra isso vai ficando mais claro para vocês. Isso tem muito a ver com a missão que Deus nos concedeu nesse país. Próximo slide. O que é um governo com uma filosofia cristã? Vamos lá. Então, eu já plantei várias definições, vários fatos, várias questões, e agora vamos começar a chegar a uma conclusão. Nós gostamos de dizer o Brasil é um país cristão, gostamos de dizer feliz a nação cujo Deus é Senhor, referindo-se ao Brasil. Mas vamos lá. Se eu pensar num governo com uma filosofia cristã, como a gente fala que uma escola na abordagem educacional por princípios é uma escola com uma filosofia cristã, então este governo implica cidadãos com caráter cristão, que tenham autogoverno. Eu não tenho que ficar dizendo para todo mundo o que ele deve fazer. Que tenham responsabilidade, que se empenham pela liberdade do seu país e das pessoas que nele moram, e que desenvolvem a sua nação, porque sentem que fazem parte de uma família grande que mora num território, expressando ali princípios do reino de Deus. Uau, isso soa utópico, tudo bem, mas isso é um governo com uma filosofia cristã. E aqui está o ponto que eu queria chegar. Deus, na sua provisão, na sua visão providencial, Ele escreveu na história, porque vocês lembram que o plano de Deus, quando Ele criou o homem, não era para ter nenhum governo sobre ele, certo? Era Deus e as famílias. Mas houve um momento que o homem falou, não, mas nós queremos um rei. Queremos um governo. Então, a nação judaica, para nós, a nação hebraica, ela tem lições preciosas de como que o governo foi funcionando. Reis tiranos, reis bondosos, reis que temiam a Deus, reis que não temiam a Deus, até chegar no episódio de Moisés, como ele organizou o povo quando saiu da escravidão do Egito, dividindo em pequenas comunidades, colocando representantes eleitos pelo povo na comunidade, por aí vai. Tivemos a experiência da Grécia, que a palavra república surgiu na Grécia. Mas a Grécia é um país. Não podemos dizer que tem princípios cristãos. Tiveram algumas ideias boas, do ponto de vista da representação do povo através de senadores. Depois veio Roma, que trouxe o conceito de leis. O conceito de leis, como sendo as leis devem estar acima de todo o povo, foi muito colocado em Roma. Muitos dos princípios de nosso sistema jurídico todo é romano. Mas os romanos eram tiranos. E quem definiam as leis era o imperador. Os cristãos é que mudaram isso. O mundo deve a liberdade hoje muito ao que Jesus fez. E eu comentei isso com meus amigos e irmãos americanos, porque no dia 4 de julho, que é o 7 de setembro deles, o país fica em festa. O dia inteiro são comemorações, a televisão se liga, tem comemorações e comemorações, momentos cívicos. Você vai nas ruas, tem celebrações tremendas, as pessoas se vestem com a bandeira e queimam fogos, e tem discursos, e tem tudo, é uma coisa bonita. Mas quando você liga a televisão e começa a prestar atenção, a maioria das músicas fala de Deus. Uma nação sob Deus soberano. Só que eles perderam isso. Eles nasceram assim, mas perderam. Então hoje, o que mais se idolatra nos Estados Unidos é a liberdade. Coisa que eles mais têm medo é perder a liberdade. Só que eles esqueceram que o que permitiu eles serem um povo livre foi que eles nasceram debaixo de uma visão de princípios bíblicos na sua Constituição. Então a liberdade, se você ler a Constituição americana, ela é fortemente baseada em princípios bíblicos de governo. A liberdade está lá por causa da palavra. Mas
na hora que eu tiro o Deus que permitiu isso acontecer, essa liberdade tornou-se uma adoração à criatura e não ao Criador. E as consequências estão aparecendo. Com as experiências, né, desses países, povo judeu, Grécia, Roma, depois na Inglaterra surgiu a Carta Magna, que foi o primeiro documento que limitava o poder do rei. O povo se manifestando, definindo os limites do poder do rei. O rei não podia mais oprimir o povo e cobrar impostos, tinha que pôr limites. Esses experimentos, quando finalmente surgiu a reforma, porque esses experimentos, esses fatos foram caminhando aí, 1200, 1300, 1400, aí vem a reforma e a palavra de Deus cai na mão do povo. E o povo começa a estudar a palavra, começa a entender como o mundo deveria funcionar. E a primeira experiência de tentar governar uma cidade, usando a palavra de Deus como fundamento e princípios, foi em Genebra, Calvino. O nosso Calvino, teólogo, que teve experiências tremendas, investiu fortemente na educação. E os puritanos que foram para os Estados Unidos eram gerados nessas doutrinas de Calvino, nas experiências de Genebra. E lá eles fizeram um outro experimento, que foi construir uma nação baseada em princípios bíblicos de governo. Vocês entendem? Como é que nós estamos chegando na abordagem educacional por princípios, que surgiu como uma compilação de fatos históricos nos Estados Unidos? Vocês sabem disso, né? Vernon Hall, Rosalie Slater, sabem disso? Quem não sabia disso? Então, não é para olhar para os Estados Unidos e dizer, nossa, eles são o país. Não, eles são um experimento, como foi Genebra, um experimento. Genebra hoje não é assim. Os Estados Unidos hoje está perdendo a sua herança cristã. E os cristãos verdadeiros lá lutam desesperadamente para resgatar o seu legado cristão de governo. Desesperadamente. Eles sofrem hoje problemas muito parecidos com nós. Então, olhe para os Estados Unidos e fala, bom, eles tiveram, imagina, temos a mesma idade como nação, e hoje, o que eles produzem em termos de riqueza, o que eles experimentam em termos de liberdade, se for comparar as nossas estatísticas e as deles, eles estão colhendo os frutos de alguma coisa que deu certo. Esses versículos, quando eu penso em governo, quando eu penso em filosofia de governo cristã, eles vêm à minha mente. E vale a pena nós lermos, se você está com a sua Bíblia aí, Deuteronômio 4, 6 a 8. Isso aqui são versículos de governo. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, os mandamentos do Senhor, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos estes decretos, dirão, de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente, pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos. E 8:10. Não é 8:10. Oito 18. Lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois Ele é que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Hebreus
Deus nos dá capacidade de produzir riqueza. Aumentar o nosso PIB, aumentar o nosso soldo. Hebreus é o que nós estamos vivendo hoje. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel, declara o Senhor. Porei as minhas leis em sua mente, as escrevereis em seu coração, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. É isso que nós precisamos. Papel da educação, próximo slide. A educação é o que capacita um povo e reforça nele os princípios que regem o funcionamento desse Estado, desse governo que foi estabelecido e eleito pelo povo. Uma república que promova a liberdade, prosperidade e respeite o valor da vida, depende fundamentalmente da qualidade da educação dos indivíduos que nela habitam para funcionar. Não é possível uma república que elege representantes do povo para governar sobre esse povo, funcionar de maneira a beneficiar esse povo e refletir princípios cristãos, se esse povo não tiver caráter. Vocês percebem que não funciona? Sabiam que a Venezuela também é uma república democrática? A educação sustenta a forma de governo e o desenvolvimento da nação. Sem educação é impossível um governo republicano de verdade, que vai traduzir princípios de liberdade, de prosperidade, dando espaço para a livre iniciativa, para o desenvolvimento do país, funcionar e se manter se o povo não for educado, não tiver caráter, não tiver princípios. Próximo slide, vocês já conhecem bem. O que é educação na perspectiva cristã? Primeiro é responsabilidade da família e dever do indivíduo. Lembre-se sempre disso. É responsabilidade da família em primeiro lugar, mas em seguida do indivíduo. Deus espera que cada um de nós, cada um dos nossos filhos, assuma a responsabilidade de continuar se desenvolvendo e crescendo e aprendendo e aprimorando o seu caráter segundo a palavra de Deus. Família, escola e igreja educam a próxima geração. Competência e caráter para que esse indivíduo se desenvolva e continue se desenvolvendo e a nação cresça, obedecendo a Deus. Isso é muito simples, eu não quis dar uma aula de política aqui, mas eu quis mostrar que toda educação por princípios nos Estados Unidos, toda ela, foi feita por causa disso. O nosso país está se destruindo, Estados Unidos. E ele chegou aonde chegou porque ele tinha princípios bíblicos de governo na sua formação, nos indivíduos que vieram povoar esse país. E se nós não resgatarmos isso, nós vamos perder essa liberdade, vamos perder essa prosperidade e nós vamos perder a liberdade que nós temos. Agora fica mais claro para vocês, próximo slide, quando vocês leem abordagem educacional por princípios, que essa é a definição padrão, é um conceito de ensino e aprendizagem que trabalha a reflexão de causa e efeito, história, princípios de governo, semeadura e colheita na história. O que isso produz? Educação por princípios faz o aluno refletir sobre isso, para que ele entenda que se ele não praticar, se ele não se desenvolver, não tiver autogoverno, individualidade, não reconhecer a soberania de Deus, não souber o que é estabelecer uma aliança uns com os outros, zelar pela sua consciência, pela propriedade sua e do outro, essa república
não vai funcionar. Agora, quando você vê os princípios, o próximo slide, os 7 princípios bíblicos de governo, eles são princípios de governo, para permitir estabelecer um governo que tenha uma filosofia cristã, para que a nação, para que o indivíduo possa se desenvolver e esse país possa, de alguma maneira, expressar princípios do reino de Deus e cumprir o seu propósito como nação, abençoando a todos que estão ali dentro e os que são servidos por Ele. Isso é a essência da abordagem educacional por princípios. Olha esses 7 princípios. 7 princípios bíblicos governamentais. Veja isso. Se eles não têm tudo a ver com a estruturação de um governo, de uma república, capacitando indivíduos, capacitando famílias, capacitando instituições para funcionarem de uma maneira que possa permitir a expressão do reino de Deus numa sociedade. Então, você pode pegar esses princípios e pode espiritualizá-los ao máximo. Não vai funcionar. Eles existiam no Jardim do Éden? Sim, como disse Paul Gelli. Por quê? Porque Deus colocou o homem desde o princípio para governar sobre a terra. Nós, como brasileiros, nós estamos falhando muito em entender princípios de governo. Entender na nossa vida pessoal. Sabe por que nós elegemos mal? Porque nós votamos mal e colhemos sistematicamente as consequências do nosso erro? Porque nós não sabemos nem nos governar. Governamos mal a nossa casa, governamos mal os negócios, e aí isso vai se propagando e elegemos mal os nossos representantes e esperamos demais de um Estado que vai fazer o papel de Deus, que deveria ser da família, de joelhos dobrados, trabalhando arduamente e confiando em Deus, e não na dependência de um Estado. Faz sentido? Vocês entendem esses princípios? Eles são para nos permitir exercitar governo com uma ótica de Deus. E se nós entendermos isso e formarmos uma geração de líderes que pensam isso, há esperança para o Brasil. Agora, sem isso, cada eleição é um desespero. Próximo slide. Esse Instituto Neemias, eu estou trabalhando há anos com eles numa parceria. Aliás, irmãos, quero compartilhar algo do coração. Eu fui chamado para fazer parte de um movimento de 10 ministérios grandes de cosmovisão bíblica, abordagem por princípios nos Estados Unidos. E um deles é esse Instituto Neemias. E eles, eu não sei por que me envolveram. Acho que eles veem a nossa experiência aqui como uma experiência, como um experimento extremamente valioso para eles. E quiseram me incluir. E esse Instituto Neemias, ele faz algo que eu quero trazer para o Brasil. Era para lançar neste workshop, não consegui, mas eu vou lançar isso em nome de Jesus até o final do ano. Que é um teste no computador. Você entra, responde 20 perguntinhas, o teste completo são 70 perguntas. Mas eu quero ter uma versão pequena, em português. Entra no computador, responde 20 perguntas. E ele vai avaliar a sua cosmovisão, se ela é bíblica ou se ela é socialista, secular. Você não tem noção do quanto existe de secularismo e socialismo em nós brasileiros. Vocês não têm noção.
E esse teste é muito bom, porque ele permite a gente se conhecer. E ele vem aplicando esse teste desde 1988. Já tem mais de 150 mil alunos de escolas pesquisados. 150 mil. E o resultado que ele tem colhido, próximo slide, mostra isso. O que você está vendo ali? No limite esquerda é 1988, o limite da direita é 2016. No amarelo seria a sua cosmovisão, ela é teísta e ela é bíblica. Você crê num Deus soberano. E você entende o mundo conforme os princípios bíblicos, conforme a verdade revelada de Deus. Se você está no meio azul, você é um cristão moderado, que mistura um pouco de visão secular com visão bíblica. E se você está no preto, você já é secularizado. Você pode ir na igreja, você pode carregar a Bíblia, pode fazer tudo, mas no fundo, você pensa não conforme a Bíblia. E ele aplicou isso nessas milhares de alunos, e tem percebido o seguinte: aquela curva vermelha são os alunos cristãos, porque ele aplica esse teste dentro da igreja. Nos alunos que frequentam a escola, ele vai na igreja, fala, frequenta o quê? Escola pública? Ok, vou aplicar o teste. Aquele vermelho são os alunos cristãos, filhos de cristãos, que vão à igreja, mas frequentam a escola pública nos Estados Unidos. Olha o que vem acontecendo. Ou seja, eles não pensam biblicamente. É zero. O que está em amarelo, aquela curva descendente, são os alunos cristãos que frequentam escolas cristãs tradicionais. É diferente, é melhor, mas já está secularizado. Religião não é cosmovisão bíblica. Os alunos em roxo ali, ele começou a pesquisar isso só nos últimos 10 anos. Em roxo são os homeschoolers, que graças a Deus está surgindo esse movimento no Brasil e está sendo legalizado, que é os pais que dizem, peraí, educar meu filho é comigo. Não vou permitir que o Estado faça algo que deve ser feito por mim, porque Deus me confiou isso. E as escolas cristãs podem fazer parcerias com essas famílias, como eu vejo nos Estados Unidos isso acontecer maravilhosamente. Então, esses homeschoolers têm um resultado muito superior. Agora, o que é aquele verde? Aquele verde são as escolas de abordagem educacional por princípios. Então, isso não é fabricado, isso é estatística, são 150 mil alunos analisados. Não sei se o Brasil hoje estaria ali no verde, nossas escolas, não sei. Eu espero trazer esse teste aqui e começar a aplicar entre nós. Primeiro, para vocês usarem como ferramenta com a sua equipe. No começo vocês vão ficar chocados, mas nós não queremos nos iludir, nós queremos fazer o que tem que ser feito. Amém? Próximo slide. Eu morei na Inglaterra. Gente, eu sou meio nômade. Eu morei na Inglaterra 2 anos. Em 1978 e 79. E eu lembro que eu estranhei, porque eu estava naquele fogo do jovem crente, que tocava em conjunto e fazia evangelismo na praça. E eu fui para a Inglaterra querendo, no grupo de jovens, levar todo mundo para a praça. Não consegui. Depois de muita luta, semanas, levei 78. E eu me choquei, porque eu ia distribuir folhetos na rua, e as pessoas rasgavam o folheto, cuspiam, jogavam na minha cara, diziam, volta para a tua terra, o que você está fazendo aqui? Nunca tinha visto isso. E foi duro achar um grupo de jovens, porque as igrejas só tinham velho. Aí eu vi essa estatística recentemente. Em 1945,
70% da população da Inglaterra ia na igreja regularmente. Hoje, menos de 7%. O islamismo está invadindo a Europa. Vocês sabem disso. Se vocês acompanham notícia, você sabe disso. Por quê? Porque uma geração deixou de ser educada e deixou de cultivar uma cosmovisão bíblica. Quando perde uma geração, acontece isso, fecha as igrejas. Próximo, nosso Brasil. Nós somos uma república federativa, constitucional. Na nossa Constituição, fala de Deus. Aliás, a maioria da população é cristã. E os evangélicos estão crescendo, protestantes. Dizem que já estamos em 25%. A bancada política cristã é grande. Mas, e os efeitos? A nossa república reflete uma filosofia cristã de governo? O que está faltando? Indivíduos, cidadãos, formados com caráter cristão, que amem a nação, que tenham um compromisso com os princípios de governo que prezam liberdade, valorizam a vida, respeitam a propriedade. Vou deixar essas perguntas para cada um de vocês. E, por favor, eu faço uma coisa bisbilhoteira. Eu visito o site de todas as escolas associadas que têm site. Todas. Uma por uma. E fuço lá. Vasculho todas as páginas. Gente, vou confessar uma coisa para vocês. Muitas escolas, você não consegue ver diferença. Honestamente, difícil ver diferença. Algumas são um bálsamo para a alma, mas muitas, a gente lê, procura avidamente alguma coisa que aqui estão formando uma geração com caráter cristão, aqui estão aplicando princípios bíblicos, aqui estão entendendo realmente o que é formar uma liderança servidora com compromisso com a nação. Não acho. Há uma preocupação enorme com implantar sistemas, plataformas educacionais que te tornam mais competitivo no mercado. É isso que vai responder aos desafios do Brasil? Eu deixo essa pergunta para vocês. Quem vai ministrar para vocês são os workshops. Eu só quero lançar provocações. Quero inspirar vocês, quero desafiar vocês. Mas não sou eu que vou entrar no mérito do que você faz, do que você deveria fazer. Você vai decidir isso, participando dos diversos eventos. Mas, enfim, você e sua escola exercitam intencionalmente autogoverno com entendimento cristão em cada indivíduo. Eu visitei algumas escolas e devo dizer para vocês que o nível de bagunça muito grande. Não dá para entender uma escola com abordagem educacional por princípios onde não haja autogoverno manifestado em cada aluno de todas as séries, na equipe. Aquilo é o reflexo do nosso país. A maneira como estamos educando. Tem um fato que me chama muito a atenção, e gente, pelo amor de Deus, eu não sou americanófilo. Eu trabalhei muitos anos em empresa americana, meus filhos estão para fora, eu moro lá parte do tempo, mas tem coisas que chamam muito a atenção. Por exemplo, cruzamento. Cruzamento nos Estados Unidos, para no cruzamento, 4 carros, todos observam quem chegou primeiro. O que chegou primeiro vai sair primeiro. O que chegou segundo, sai em segundo. O que chegou em terceiro, sai em terceiro. E por último, sai o que chegou por último. Vai dizer, não é possível. E funciona sempre.
que funciona? E é excelente isso, não é? É um respeito. Porque isso foi ensinado nas escolas, foi ensinado em casa. Ninguém questiona isso. Ah, mas eu estou com pressa, não sei o quê. Todo mundo respeita, porque isso é parte da educação. Agora, se a sala de aula não houver disciplina, ordem, respeito, mordomia, individualidade respeitada, propriedade sendo preservada, demonstração do trabalho, caráter, se isso não estiver sendo praticado desde pequenininho, vai fazer diferença? Ou nós estamos simplesmente replicando a cultura que nos trouxe até aqui? Desenvolver uma cosmovisão bíblica responsável em relação à vida e à sociedade. Os alunos entendem o papel deles, entendem como as coisas funcionam, com princípios bíblicos de governo, com Deus sendo soberano. Veja, o princípio da soberania não é como eu vejo repetidamente. Deus é soberano. Gente, isso não é um princípio. Isso é uma afirmação bíblica. Mas não é um princípio. O princípio é causa e efeito. Porque Deus é soberano. Todo o poder emana dele, todo o fluxo de poder vem através dele. Todas as instituições são ordenadas por ele. Então eu tenho que entender o fluxo de poder e respeitar a hierarquia de poder. Tenho que reconhecer que Deus está acima de todos. Aliás, nos Estados Unidos, a Constituição americana começa assim: somos uma nação debaixo de Deus. E porque Deus é soberano, eles entenderam isso no passado. Hoje, está acabando. Mas nós precisamos resgatar isso, ou cultivar isso, nos nossos alunos. Deus é soberano não é uma afirmação, Deus é soberano. Deus é soberano. E qual é a consequência disso? Como é que isso vai afetar o seu comportamento? Em sala de aula, em relação aos seus pais, em relação aos professores, em relação à igreja. Percebem coerência e sentem paz entre o seu posicionamento político-social e a sua fé cristã? Você defende um posicionamento político-social? Eu não vou perguntar em quem você vai votar, o que você acredita, ou qual é a sua bandeira política. Mas, pelo amor de Deus, veja se isso é bíblico, se isso é coerente, se isso traz paz no teu coração, e se isso pode ser replicado para trazer prosperidade, desenvolvimento e liberdade para a sua nação. Não busque benefícios particulares, imediatistas. Vou votar nesse cara porque ele prometeu que vai fazer isso, que vai ajudar a mim. Isso não é pensar na nação, gente. Você entende os desafios que essa nação tem e como você pode responder a eles? Eu queria deixar essa mensagem. Deus é soberano. Sim. Por conta disso, nós estamos aqui obedecendo a Ele. Respondemos ao chamado dEle, à visão dEle, e nos tornamos educadores cristãos, ou abrimos uma escola cristã, estamos servindo numa escola cristã. Temos o privilégio de servi-lo nesse propósito, neste local, neste contexto brasileiro, com estes desafios, para fazer diferença. Nós não somos apenas uma escola cristã. Não somos apenas uma escola confessional religiosa. Eu queria terminar, deixar o último slide aí. William Mickler está aqui? William Mickler. Onde está William Mickler? Come on, my friend. Esse é um bispo, um homem de Deus, que eu fui apresentado nos Estados Unidos. Ele está ligado a comunidades no mundo todo, em lugares extremamente desafiadores. Pensa em lugares assim onde você não imagina uma igreja cristã. Ele está participando das lideranças de igrejas subterrâneas, igrejas perseguidas, e tem feito trabalhos no Brasil também, junto a comunidades desprotegidas, carentes, desorganizadas.
Eu fiquei muito impressionado com o trabalho desse homem. E ele morou um tempo no Brasil, fala português muito bem. E ele tem falado tão bem da ESEP e dito palavras tão proféticas em relação à ESEP, que coincidentemente, aliás, providencialmente, ele está no Brasil nesse momento. Eu falei, você precisa aparecer no workshop e eu quero te dar 5 minutos, 5 minutes, para ele compartilhar o que ele tem enxergado, onde a educação cristã, com cosmovisão bíblica, pode trazer respostas para esse momento. Ele sabe tudo sobre a corrupção no Brasil, trabalha em lugares pobres, no Rio de Janeiro, ama o nosso país, talvez muito mais do que muitos brasileiros, e tem servido o nosso país. Obrigado. Eu estou vejando o futuro do Brasil hoje em dia. Eu estou vejando hoje uma nação cheia de cristãos, de discípulos de Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis, o Criador de tudo, e o Salvador, e Redentor dos perdidos. Escrevi por texto, depois de 10 minutos aqui, nossa equipe de jovens discípulos no Rio de Janeiro, já leu nossa viagem para cá hoje, nos primeiros 10 minutos das palavras do meu amigo Roberto. E o Vitor escreveu, nossa equipe é gênio. Meu pai, Roberto sabe disso, meu pai no ministério, era o evangelista que Deus levantou aqui no Brasil, americano, em 1952, para pregar o evangelho no Brasil. E ganhou em faixa de 15 mil pessoas no primeiro ano, em um tour de missão. Chegou em São Paulo em março de 1953. Foi convidado a pregar numa igreja presbiteriana, independente, em Cambuci. Ninguém sabe quantas pessoas foram salvas. Denominações grandes que existem hoje em dia saíram deste avivamento. Mas ele me disse, antes de morrer, em 1979, o que destruiu o avivamento do Brasil foi a falta de ensino, a falta de bons mestres. Nós precisamos de escolas, nós precisamos de famílias dedicadas ao Cristo Jesus, o Criador, Redentor, Rei. Muito obrigado, Roberto. Eu não precisava falar nada, só quis estar aqui, sou honrado de estar com vocês e meus irmãos e irmãs. Temos quantas escolas hoje? 120, teremos 1.200 e depois 120 mil escolas. E vamos reformar a pátria criada por Jesus. Amém? E para Jesus. Amém. Queria que você abençoasse o nosso povo aqui. Oh, Deus, fique de pé, por favor. Eu pedi para ele nos abençoar, porque o pai dele esteve aqui como missionário e plantou uma semente nesse país quando ainda o evangelho não era disseminado, pagou altos preços. E hoje ele está de volta aqui servindo essa nação. E eu vejo quanta humildade ele tem em dizer: o que vocês estão fazendo lá é o que nós precisamos. E é difícil acreditar nisso, que nós possamos fazer algo aqui, porque tudo que nós aprendemos de educação, por princípios, aprendemos com os irmãos de lá. Então nos abençoa, meu irmão. Ó Deus, abençoa este povo, seu povo redimido pelo sangue do seu Filho, Jesus Cristo. Compraste por Ele,
de várias famílias, de várias nações aqui no Brasil. E você tem feito a sua igreja um reino de sacerdotes. E eles vão reinar sobre a terra. Em nome de Jesus Cristo, passa hoje em dia mais unção sobre este povo. A unção do Messias, o ungido, Jesus Cristo, para que eles pudessem cumprir a visão de Cristo para ir por essa nação. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Pode assentar.